Então vamos iniciar. Eu estou iniciando aqui ainda com o celular na mão para mandar para os amigos aqui o zap. Sintoniza aí na TV Tribuna, Rede Band, pelo nosso Diário Cast, também aqui pelos canais do Diário de Pernambuco TV. Começou a nossa transmissão hoje recebendo Danilo Cabral, superintendente da Sudene. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, Danilo. Raul, satisfação estar aqui junto com você de novo, né? Agradecer esse espaço aqui da Diário Pernambuco, da banda, enfim, de todo o grupo, né? Para que a gente possa falar de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do futuro, né? Agora, tenho acompanhado esses dias o superintendente Fulião, gosta do carnaval, é da terra de Capiba, nascido em Surubim, tem frevo forte no sangue. Rapaz, eu sou um apaixonado pelo carnaval. Aliás, pela cultura de Pernambuco, mas o carnaval, para mim, é uma das manifestações mais belas que nós temos, né? Porque ela é muito democrática, né? Democrática em todos os sentidos. Primeiro, pela diversidade de manifestações que tem o carnaval de Pernambuco. Frevo, caboclinho, maracatu, tem carnaval no Recife, tem carnaval no interior, né? E todo mundo participa, né? É uma festa democrática. Eu digo que sempre que o diferente de Pernambuco dos outros estados é que a gente aqui, as pessoas participam em qualquer condição. Você não precisa comprar um abadá, não precisa comprar um ingresso para um camarote, o cara vai para a rua, tem uma orquestra ali. E eu sou apaixonado, eu sou da terra de Capiba, de Chacrinha, de Surubim, nasci com esse gênero do carnaval. Agora, o senhor veio para Recife muito cedo, muito jovem, Danilo. Ainda criança, os pais vieram para cá, acompanhou, desenvolveu-se na escola aqui, estudou, entrou, conheceu o grupo de Eduardo Campos, na época vocês são a mesma faixa etária. Logo cedo teve a oportunidade de trabalhar, foi oficial de gabinete do Dr. Arraes, não foi? Foi minha primeira função pública, né? Eu fui, naquela época, os chamados Menudos de Arraes. Lembro disso. Né? Foi a geração da juventude de 86, que fez a campanha dele em 86, que quando Arraes ganhou a primeira eleição, né, os jovens fizeram parte daquela gestão. E minha primeira função foi ser oficial de gabinete do governo de Arraes. Ali a gente já tinha uma aproximação muito direta, né, com o Eduardo, que sempre foi, enfim, a figura na minha vida que sempre esteve presente na nossa relação, né? A gente entrou pela vida pública pelas mãos do Eduardo e caminhamos a vida toda com ele, trabalhei com ele quando ele foi para a Secretaria do Governo, Secretaria da Fazenda, depois a gente caminhou junto na política, fui secretário dele, enfim, e aí a história está aí para ser contada. Essa história emociona? Sempre emociona, né? Porque Eduardo foi uma figura muito presente na vida de todos nós, né? Por tudo que ele construiu de vida na vida das pessoas, que era uma expressão que ele gostava muito de falar, né? A gente veio para construir vida na vida das pessoas e o governo dele foi um governo que transformou muitas vidas, né? Deixou um legado, né, que é uma coisa que, enfim, devolveu sobretudo o orgulho no momento que a gente estava ali com o Pernambuco passando por uma certa dificuldade, né? Mas além das políticas públicas, eu tive o orgulho também de trabalhar numa pauta estratégica para o desenvolvimento, que foi a pauta da educação. Eu fui secretário da educação dele, né? Mas além de todas as políticas, eu acho que ele devolveu essa alegria, orgulho de ser pernambucano, né? De respeitar a história, a tradição, né? A liderança regional de Pernambuco sempre teve, de Pernambuco falando para o mundo. Eduardo simbolizou tudo isso. E ele, enfim, ele olhava para as pessoas com muito carinho, com muito respeito, né? Sempre procurando valorizar cada intervenção que ele recebia. Um companheiro, uma mente que faz falta hoje. Faz demais, muito, né? A gente está vivendo aí um ambiente muito radicalizado, né? Não é só no Brasil, né? O mundo continua atravessando um processo de fratura, né? De divisão muito de extremos. E num ambiente como esse, você precisa de gente que tenha capacidade de dialogar, né? De construir pontes ao invés de construir muros. Sim. Eduardo era um construtor de pontes, né? Ele conseguia dialogar, mesmo tendo diferenças. Ele tinha suas posições políticas, ele tinha o seu lado, mas nada disso impedia dele estabelecer com um interlocutor, que muitas vezes era adversário dele, uma relação de respeito e de busca de entendimento. Quando não era possível, cada um seguia o seu caminho. E eu acho que o Brasil e o mundo precisava hoje de pessoas como Eduardo para ajudar a construir mais consensos em vez de dissensos. Eu imagino que isso deve ser presente no seu trabalho, nas suas tarefas hoje na Sudene, que administra aí, são 9 estados do Nordeste, mais parte de Minas Gerais, e cada um com sua independência, cada estado com sua independência, nem todos pensam de uma maneira convergente, mas é preciso buscar com que o desenvolvimento na região, como o nome do órgão já diz, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, seja igualitária. É isso, essa trajetória, inclusive, de compartilhar esses momentos junto com o próprio Eduardo, de valorizar o diálogo, serviu para que a gente pudesse levar isso também por onde eu passei.
né, não só na Sudene, mas como deputado também, como secretário, eu sempre valorizei esse diálogo. E mais do que nunca na Sudene, isso tem sido importante. Né, porque a Sudene, que sempre teve um papel muito relevante na história do Nordeste, são 65 anos de história, estava meio distante da percepção das pessoas. Eu sempre digo, um diálogo que eu tive, tão logo eu fui convocado pelo presidente Lula e pelo ministro Valdez para ser superintendente da Sudene, que eu encontrei um amigo meu e disse, rapaz, a Sudene existe ainda? Para mim a Sudene tinha fechado, não sabia nem que ela estava viva ainda. Né? Foi essa percepção, né, que fez a gente valorizar ainda mais o diálogo, para que a gente pudesse levar de volta para a sociedade a importância que ela tinha para trás, mas sobretudo que ela tem para frente. Nós temos sobre a área de atuação da Sudene, Haldane, nós temos 60 milhões de brasileiros. São 11 estados, né, que estão aí em 2.057 municípios, né, que representa aí quase um terço da população, que representa 14% do PIB do Brasil e que é um território de muitas oportunidades. Valorizar sempre essa fala, né? Muita gente olhava lá atrás o Nordeste como um peso para o Brasil e o Nordeste já mostrou, e mais uma vez está mostrando, né, que ele é parte da solução do Brasil. E o papel da Sudene é ajudar a que isso se materialize dentro do território. O governo Lula tem aí um compromisso, enfim, que já vem da sua trajetória de vida, pelo fato, inclusive, de ser nordestino, né, que lá atrás já mostrou esse compromisso, mais uma vez ele está mostrando, e o que a gente precisa é olhar as políticas que tem o governo e como é que a gente potencializa isso dentro do território do Nordeste. Esse é o papel da Sudene, mobilizar, articular, integrar, garantir recursos para quem quer empreender aqui na nossa região. O senhor teve agora recente uma reunião com o Recentro, a equipe da Prefeitura do Recife, alguns órgãos, buscando o que é para o Recentro o apoio da Sudene. O que significa isso? É mais um resultado do diálogo. Repare como o diálogo é importante. A partir de uma escuta que a gente teve, né, com a Prefeitura do Recife, né, o João criou um escritório só para coordenar a revitalização do centro do Recife. Né? Nós temos aqui um problema que não é localizado em Recife, em todos os grandes centros urbanos do mundo e do Brasil houve um processo de degradação. E a Prefeitura tem já um conjunto de ações desenvolvidas nesse território. E o que é que estava faltando de muito estratégico nesse movimento? A Prefeitura já deu isenção de IPTU, enfim, todas as concessões que podiam ser feitas. A gente tem um consenso dito pelos urbanistas de que para revitalizar esses espaços, você tem que botar as pessoas para voltar a morar nos centros da cidade. O cara se apoderar, se apropriar. Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar, eu tomo conta dele, tenho que arrumar esse negócio aqui. Não estou só passando não, eu moro aqui. E houve um esvaziamento. Em todos os centros históricos do Brasil e do mundo houve esse esvaziamento. Então, o que é que a gente ajustou no FNE, que é o principal fundo de financiamento que a Sudene tem em parceria com o Banco Nordeste? Estamos falando aqui de 48 bilhões só para 2025. Só aqui em Pernambuco são 5,8 bilhões que nós vamos investir aqui em 2025. E esse recurso não permitia financiar a moradia que fosse para o chamado co-living. Co-living é uma modalidade hoje que, enfim, a transformação do mundo levou a esses espaços que são aluguéis de 2 dias, 3 dias, ou seja, né, que hoje está sendo muito utilizado. Mas você não podia financiar isso. E a gente fez um convencimento que, olha, minha gente, porque a tese aqui, já tinha recurso para moradia no Minha Casa Minha Vida, não precisava botar recurso para isso. Disse, mas olha, esse não é um problema só de moradia. E a gente tem um problema de moradia. São 6 milhões de brasileiros que não têm acesso à casa. Mais do que isso, a gente tem um problema de degradação do espaço urbano, que tem levado a um esvaziamento econômico desses espaços e a problemas sociais. A gente sabe que tem muita gente que anda pelos centros aqui do Recife, de outras cidades, sabe que tem muita pessoas em situação de vulnerabilidade que estão ali. Você só recupera isso se botar as pessoas para morar lá. E foi esse processo que fez a gente convencer o CONDEL, o Conselho Deliberativo da Sudene, a financiar. Então, quem quiser hoje investir numa recuperação de um prédio que está localizado no centro do Recife, seja para fins de moradia, co-living inclusive, ou turismo, ou patrimônio histórico, a Sudene vai lá financiar esse imóvel. Isso foi uma ação muito inovadora e a gente já teve muitas demandas depois disso, tá? Há poucos dias a gente fez uma reunião junto com o Banco Nordeste, que é quem opera isso, e com a própria Prefeitura para detalhar, né, como é que as pessoas podem acessar isso. E a nossa expectativa é que a gente vai ter de volta ao centro da cidade um conjunto de espaços que estavam inutilizados, segundo a Prefeitura, 30% dos imóveis do centro da cidade do Recife poderiam estar sendo habitados,
mas não estão em condições de habitabilidade. Tem gente que trabalha no Porto Digital, por exemplo, quer ir morar ali do lado, mas não tem uma condição de habitabilidade adequada. A gente vai recuperar esses imóveis e o papel da Sudene é ajudar quem quer empreender. Então, o setor da construção civil hoje sabe que se quiser investir para recuperar imóveis que estão localizados nesse território, nós vamos garantir o financiamento. Agora, além disso, o senhor tem tido um apoio há algum tempo, feito uma parceria, montou um escritório do IBGE dentro da Sudene. O que tem gerado, o que tem surgido a partir dessa captação dos dados, o que tem sido rodado, aonde se ampliam as informações, até onde chegam essas informações com os dados, trabalhando junto com o IBGE? Raul, essa foi uma das parcerias mais importantes que nós fizemos. A gente fez muitos movimentos políticos, e é política no sentido republicano, trazendo os parceiros para perto, trouxemos os governadores, trouxemos as universidades, trouxemos os bancos para interagir junto com a gente. Mas para que a gente possa fazer um planejamento estratégico que seja assertivo, você precisa ter uma base de dados que seja consistente. E quem tem isso no Brasil é o IBGE. É o maior produtor de informações que temos no Brasil, até pela questão do censo, é o IBGE. E a gente só tinha em todo o Brasil essas informações concentradas no Rio de Janeiro. Então, a partir de um diálogo que nós fizemos com o presidente Márcio Postman, a gente trouxe para Pernambuco a primeira unidade do IBGE fora do Rio de Janeiro. E nós instalamos dentro da Sudene uma base, né, que está lá à disposição para que a gente possa, a partir disso, formular melhor as políticas. E isso ajuda a gente que está na gestão, isso ajuda governadores, ajuda prefeitos que vão fazer seus planejamentos, ajuda quem quer empreender. Porque o cara quer fazer um investimento aqui no território do Nordeste, ele quer saber, tá bom, qual é a população? Tem água, tem infraestrutura, tem educação, como é o sistema de saúde? Então, essa base de dados ajuda quem quer empreender, ajuda quem está na universidade, fazer pesquisa. Nós estamos apostando muito na pesquisa e na inovação. E o pesquisador, muitas vezes, não conseguia ter acesso a essa informação porque ela estava lá no Rio de Janeiro. E, sobretudo, a sociedade. Aí é um princípio e um valor que nós trabalhamos, que é a questão da transparência. Ou seja, o cidadão poder enxergar tudo o que tem a ver de informação com relação àquele território. E o que é que a gente vai fazer com isso? Nós vamos criar uma grande plataforma, né, o que nós estamos chamando de um hub de informação, que você congregue todas essas informações. É a econômica, é a social, é a ambiental, é a cultural, né? Quem quiser investir, quem quiser olhar para o Nordeste, a Sudene está construindo uma plataforma, juntando todas essas informações para auxiliar quem quer olhar para o Nordeste, procurando ajudar o Nordeste. E o mercado vai ter acesso a esse banco de dados? Todos. Inclusive o setor produtivo é um dos maiores demandantes dessas informações. A gente já tem uma demanda natural disso. O que nós estamos é estruturando isso, inclusive com parcerias privadas também, tá? Porque a gente quer ter a base de dados do censo, que é uma base pública, que tem, enfim, tem todos os dados de pesquisa, de desemprego, de inflação, de taxa de crescimento, mas a gente quer territorializar isso. Não só são esses indicadores de caráter geral, a gente quer saber o que é que Pernambuco fez, né, para poder, neste ano de 2024, por exemplo, não ter conseguido um grande desempenho no seu PIB, como conseguiu o Rio Grande do Norte e como conseguiu a Paraíba, que teve quase o dobro do PIB daqui. Então, é olhar essas informações, tratar e, a partir disso, a gente formular políticas. A gente vai só buscar os dados ou faz pesquisa também para encontrar tendências e caminhos? Não, inclusive a Sudene voltou agora a produzir dados e relatórios analíticos. Tá? Fazia 10 anos que a Sudene não produzia nenhum tipo de informação de caráter analítico. E já agora, em janeiro, a gente voltou a publicar os nossos boletins. O primeiro boletim temático que foi publicado pela Sudene foi sobre a pauta da juventude. A gente estava realizando, como realizamos aqui, um grande evento da Bienal da Juventude, e nós lançamos nesse evento um diagnóstico do jovem do Nordeste. Né? Agora, no mês de março, a gente vai lançando, inclusive por conta da pauta do dia 8 de março, né? Ou seja, fala para a questão da política de gênero, o segundo boletim nosso que fala sobre a questão dos dados do que é a presença das mulheres no Nordeste brasileiro. Olhando todas as condições socioeconômicas e ali, a partir dali, com esses dados, você consegue formular política. Porque ninguém faz um projeto, enfim, um planejamento, se não tiver uma informação que seja assertiva. Se você não tem uma informação que tem base, a sua tendência é errar na sua política. Então, a partir disso, a gente quer abrir isso para toda a sociedade. Tem que ter. Eu lembro, Danilo, de um amigo, a gente há muito tempo atrás, em rádio, a gente falando de pesquisas e dos veículos de comunicação, e aí a gente, numa reunião, assim, dentro da empresa, e um colega dizia, mas eu acho que... Aí ele, calma, eu acho não.
a gente tem que ter os dados, tem que fazer uma pesquisa e identificar o que existe. Porque eu acho, ele dizia assim, se você tiver linha direta com Deus, perguntar e ele responder, você está resolvida a sua questão. Você já tem a resposta certa. Se não é assim, faça uma pesquisa, vá para os dados, porque os dados é que vão apontar os caminhos. Deixa eu te falar outra estrutura que é muito importante dentro dessa linha da informação. Nós constituímos aqui, e já está funcionando também, a gente tem a base de dados, e você falou em pesquisa. Quem faz pesquisa é sobretudo quem está na universidade, na academia. A gente tem aqui no Nordeste hoje um grande acúmulo de pesquisa, né? Isso é orgulho para a gente aqui. Nós temos universidades aqui em Pernambuco que são referências nacionais, né? O que é que a gente fez? A gente integrou isso numa rede. Nós pegamos todas as 44 universidades federais, as estaduais, os institutos federais e as universidades confessionais e constituímos isso numa rede, para que a gente possa já pegar o que eles têm de informação de pesquisa, porque não é só fazer a pesquisa, é você estar no território. Essas universidades, quem conhece o Vale do São Francisco? Nós temos a Universidade Federal do Vale do São Francisco, e está lá, conhece o problema, está perto, ou seja, nós queremos juntar essas informações e vincular isso, Raudney, às políticas que nós temos em desenvolvimento aqui para o Nordeste. Então, vou dar um exemplo, de forma objetiva. Nós temos a Nova Indústria Brasil, que é a nova política industrial do governo, né? O Nordeste precisa garantir esse processo de neoindustrialização por conta desse processo de transformação digital. E tem 6 missões que estão lá focadas como prioritárias. Então, a gente tem, por exemplo, o complexo econômico da saúde. A saúde hoje é um grande ativo do ponto de vista econômico. A gente tem aqui em Pernambuco a Hemobras, tá? Que enfim, é uma fábrica de hemoderivados que é fundamental para o SUS. Nós estamos agregando à universidade aquilo que é necessário para o desafio da Hemobras, para que ela possa, a partir dali, consolidar a sua cadeia e gerar mais emprego e gerar melhor saúde e soberania para o SUS, autonomia, ou seja, é esse tipo de relação, é integrar, é juntar as pernas, né? É a universidade, é financiamento, é o programa, é quem opera a política. A Sudene está cumprindo esse papel de ser a articuladora, a integradora, para que a gente não faça as coisas, cada um fazendo o seu, sem a gente ver o que é que nos une. Porque senão a gente vai estar desperdiçando tempo e, mais do que isso, dinheiro do povo brasileiro. Sobre o que aconteceu em Pernambuco no último ano, assim a gente consegue ajustes para que se tenha um desempenho melhor ainda, no que a gente possa acompanhar os melhores índices e números que tivemos nos estados no Nordeste? Olha, Raul, a gente teve, no Nordeste, a gente teve no ano passado um desempenho bom. O Nordeste cresceu mais do que a média do Brasil. As projeções apontam que o Brasil vai crescer 3,5% do seu PIB e o Nordeste vai crescer 3,8%. Isso ocorreu lá atrás, no outro governo Lula, volta a ocorrer agora novamente, em função dessas políticas que estão sendo desenvolvidas. O que é que ocorreu nos estados? Quando a gente abre por estados, a gente viu, por exemplo, que aqui do lado da Paraíba, ele cresceu 6,6% do seu PIB. O Rio Grande do Norte cresceu 6,1%. Pernambuco cresceu 3,6%. Nós crescemos abaixo da média do Nordeste e apenas 0,1% acima da média do Brasil. Isso acende uma luz para que a gente tenha um diagnóstico do que está acontecendo aqui na nossa região. A gente tinha aí um conjunto de políticas que vinham sendo desenvolvidas, né, que de alguma forma elas perderam força e que a gente precisa reativar. Eu digo, Raul, eu tenho feito muito essa discussão, a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura, né? Nós temos um desafio hoje nessa obra da Transnordestina, né, que é uma obra que precisa a gente estar de olho, mobilizando, articulando, né? Eu tenho preocupação com a pauta da educação, tá? A gente viu aí que tivemos um início de ano letivo no estado, né, que foi desarrumado, não chegou ainda farda, não chegou ainda merenda, né, tem problemas de infraestrutura, tem problema de professores. E a educação, assim, nós trabalhamos na educação, eu fui secretário, a gente deixou Pernambuco no topo da educação, e a educação fala para capital humano. Ou seja, quando se fala em competitividade, você tem que ter capital humano, quem dá isso é a educação. A gente precisa melhorar a infraestrutura, a gente precisa cuidar mais da pauta da inovação. Esse tripé ele é necessário para que a gente possa garantir um padrão de crescimento compatível com o que está acontecendo, inclusive, com os outros estados. Agora, o que é que eu sinto falta hoje, de fato, aqui em relação a esses assuntos? É que a gente tem um ambiente de construção de unidade daquilo que representa Pernambuco. Das forças vivas, e quando digo forças vivas, é aqueles que estão na política, a começar pela liderança da governadora, juntando os prefeitos, né, do setor produtivo, ter mais uma integração com o setor produtivo, de quem está na própria academia. Nós precisamos construir consensos. A gente não pode deixar que birras políticas menores, né, que muitas vezes contaminam esse debate aqui, afaste
essas figuras, esses setores vivos, daquilo que é o importante para o interesse do Estado. Sim. E é isso que a gente está vendo acontecer em outros estados. A gente vai falar muito do Ceará hoje, né? Que o Ceará hoje está... E de fato o Ceará está passando um momento muito bom. E que bom que passe. Ceará crescendo, o Nordeste cresce, a Paraíba crescendo, o Nordeste cresce, a Alagoas crescendo, o Nordeste cresce. Mas o que é que tem de exemplo nesses lugares? É que a gente teve lideranças que construíram um ambiente de unidade. Como a gente viu acontecer com Eduardo. Você conviveu com Eduardo. Né? Eduardo a gente acabou de falar dos valores dele aqui, ele procurava juntar as pessoas, inclusive os diferentes, para defender os interesses de Pernambuco. E hoje a gente está sentindo falta um pouco desse ambiente. Eu acho que esse é o grande desafio. Interessante. A gente buscar essa convergência. Eu acredito que, como já falamos em outras oportunidades, secretário, superintendente, a convergência é fundamental. Na hora que você está desempenhando um papel, a sua necessidade de fazer com que ele seja o mais amplo e as ações sejam as mais amplas. E a gente tem, Raul, a gente tem Pernambuco tem uma história, uma tradição, né, que a gente não pode, em hipótese alguma, abrir mão. Isso é um compromisso histórico nosso, que é essa capacidade de exercer a liderança, de ter um protagonismo regional. Né? Isso é um símbolo do nosso Estado. E aí nós não podemos colocar diferenças menores em risco esse símbolo aqui. Nós temos um setor produtivo arrojado, nós falamos aqui das universidades que nós temos, que são muito boas, né? Nós temos espaços políticos, né, que são representados por pernambucanos aí, né, que são muito expressivos. Nós temos uma bancada combativa, né, de 25 deputados federais, 3 senadores, 5 ministros de estados. Nenhum estado do Brasil tem 5 ministros presentes dentro do governo do presidente Lula. Agora, nós precisamos juntar esses esforços todos em função de uma pauta que nós precisamos construir. Qual é o Pernambuco que nós queremos? A gente fala muito do Pernambuco para trás, até a nossa agenda ainda é um pouco para trás. Quando a gente fala de arco metropolitano, quando fala de... Ou seja, essas coisas precisam acontecer. Tirar do papel, agora, o que é que vai ser depois disso? O que é que eu defendo é que a gente deveria ter um ambiente de diálogo, né, que fosse construída essa pauta e que você tivesse uma governança juntando todas essas forças políticas em defesa dos interesses de Pernambuco. Estamos sentindo falta dessa liga hoje, que lá atrás foi construída por Eduardo. Excelente ouvir o senhor falando disso, que eu tenho certeza que essa é uma pauta que está no senhor superintendente da SUDENE. Isso deve estar na pauta também, naturalmente, da governadora do estado, Raquel Lira, dos colegas da FIEP, de Bruno Veloso, presidente da FIEP, porque essas lideranças políticas, industriais, comerciais, como dentro da nossa Associação Comercial de Pernambuco, também o colega, o advogado Tiago Carneiro, são assuntos que a gente trata naturalmente nos encontros e é preciso que a gente agora consiga estreitar mais os laços e buscar esse caminho de forma mais efetiva. É isso, é construir consensos. Eu acho que esse que é o desafio que a gente tem. Vou aproveitar para promover, já pensar aqui já num encontro bacana que a gente vai promover, convidar todas essas lideranças com o nosso Diário de Pernambuco, a nossa TV Tribuna, fazer um encontro bacana e que a gente possa falar disso, porque eu tenho certeza que num encontro desse os senhores todos falam as mesmas coisas. A gente, na verdade, diverge muito pouco, não é, Danilo? A gente tem alguns detalhes, mas todos nós buscamos o que é o progresso, a melhoria de vida, uma melhor qualidade de vida para todas as camadas da sociedade do nosso Pernambuco e do Nordeste, do Brasil, mas naturalmente a gente olha primeiro para dentro de casa. O que a gente quer é que a gente tenha desempenhos e números melhores no nosso estado. É isso, e eu acho que a gente tem que ter todo esse conjunto que a gente falou aqui, regra geral, né, uma pequena exceção, eles têm responsabilidade com o Estado. Eles conseguem discutir de forma responsável os temas de interesse de Pernambuco. Tem uma pequena parcela, que essa a gente precisa cada vez mais segregar, né, que fica apostando no quanto pior, melhor, né, que fica jogando na divisão. Né. Nós não podemos apostar na divisão nos temas que são interesses do Estado. A gente tem que procurar juntar. Né, e eu acho que a gente tem uma maturidade política aqui no nosso Estado, né, que permite a gente construir esse ambiente. Agora, precisa ter disposição para conversar. Ninguém constrói consenso se um lado, né, for intransigente. Você só constrói entendimento se o outro lado quiser dialogar. Né? E a gente está sentindo hoje um déficit de diálogo no estado de Pernambuco. Torcer para que tudo isso seja ajustado o mais breve possível. Como é um período bom que a gente está falando, essa nossa entrevista está passando aqui no período de carnaval, a gente tem muita gente nas ruas. Acompanhei o amigo umas imagens também. Gostou do bloco Maluco Beleza, do Alceu Valença na rua? Rapaz, esse final de semana que passou agora, eu brinquei com gosto. Né? Foi a semana pré ainda. Eu tive no Recife Antigo, na sexta-feira.
né? No sábado tive alguns blocos ali pro lado da Zona Norte, que eu moro para aquele lado de lá. Fui ao baile municipal do Recife, muito bom. O João mais uma vez deu um show na abertura, né, do Carnaval do Baile. E no sábado, no domingo, eu vim participar da primeira edição do Maluco Beleza. O seu é uma figura, né? O seu é um embaixador de Pernambuco, do Carnaval de Pernambuco, um orgulho, uma vitalidade, me impressiona aquela vitalidade. O seu tem 78 anos de idade, parece um menino, né, em cima de um trio elétrico. E juntou aquela multidão, enfim, foi uma coisa belíssima. Com certeza, essa é uma prévia que não sairá mais do calendário de Pernambuco. Não tem como deixar de realizar ano que vem novamente o Bicho Maluco Beleza. Talvez tenha que mudar para um espaço maior, porque foi muita gente. Quem sabe aí a Avenida Boa Viagem volta a ter uma festa bacana também. Eu acho que é isso. O espaço é do povo, né? Superintendente da Sudene, Danilo Cabral, prazer recebê-lo mais uma vez, satisfação. E a gente torce para que tudo isso seja, que a gente falou aqui, essas conversas, elas prosperem e tenhamos aí dias melhores, naturalmente, e torcemos que sim. Bom carnaval para o senhor. Obrigado, Raul, agradecer mais uma vez esse seu espaço. Nós vamos nos encontrar, eu tenho certeza que eu sempre encontro com você pelos carnavais também, mas esperando que depois do carnaval, porque disse também no Brasil, o ano começa no pós-carnaval, né, a gente possa assim avançar nesse conjunto de diálogos. A Sudene, ela está à disposição do Nordeste, mas está à disposição, sobretudo, de Pernambuco, né? Nós estamos aqui sediados nesse território e o nosso coração, naturalmente, fala para onde estão as nossas raízes que estão aqui fincadas nesse estado. Nosso coração e nossos pés estão fincados aqui em Pernambuco, que a gente precisa dar muitos passos para que a gente possa construir ainda mais cidadania para o povo de Pernambuco e do Nordeste. Ficamos por aqui com o nosso Diário Cast de hoje, o nosso programa O Melhor no Nordeste na TV Tribuna Rede Band. Até o próximo encontro.